Bom, gente, é um vídeo rápido. É só para esclarecer, como sempre, né? Eu vejo muita gente falando as coisas de mim e para dar um parecer, porque incomoda. Incomoda, sabe? Os comentários extremamente ofensivos, né? Extremamente preconceituoso e eu não vou mentir, sabe? Tem hora que desanima. E desanima e não é pouco. Então, só para tentar resumir um pouquinho, bem resumida assim, um pouquinho da minha história assim, para entender um pouquinho por causa que a maldade do ser humano ela tá chegando num ponto que já tá, sabe, ficando assim uma coisa triste. Então, resumidamente assim, né, às vezes as pessoas, né, falam que eu reclamo muito, porque realmente e esquece que eu falei já que eu tenho alguns problemas e acha que beleza, você tem problema, você toma remédio, a tua vida vai ser uma maravilha e você não precisa fazer mais nada. Mas é. Então, assim, só para deixar bem claro, eu tenho depressão já faz mais de 23 anos. Eu luto com isso, eu já tentei contra a minha vida pelo menos mais de uma vez. Eu tenho ansiedade crônica também. Depois, nos últimos anos, eu desenvolvi síndrome do pânico e também eu sou autista. E o que isso quer dizer? Simplesmente você tem uma baita de uma limitação em várias coisas. Eu não duro muito em emprego, não porque eu seja um mau funcionário, mas porque realmente eu tenho um problema sério com justiça e a maioria dos lugares que eu trabalhei eu via coisa errada e não aceitava fazer porque era errado e você é obrigado a fazer, principalmente mercado que eu trabalhava, que você começa a mexer com alimento. Alimento, inclusive eu vou fazer um vídeo sobre isso, né, para dar uma. Então, assim, e aí as pessoas pegam e criticam muito, sabe, sem saber. E até ano retrasado, até dezembro, 31 de dezembro eu estava trabalhando. E eu comecei a ter crise de pânico todo dia e o mercado, não, eu não tinha laudo, né? E a depressão, realmente, eu nunca usei isso, nem ser autista, porque realmente não. Apesar de eu saber que me limitava, eu falo e quando você fala que é autista ou tem alguma coisa, ou você nem é contratado, ou você é contratado para entrar como PCD. E entrando como PCD, infelizmente, você vai ser tratado diferente. Não tem essa. E também hoje naquela moda de usar aquele colarzinho, né, que as pessoas usam, e tem muita gente que se esconde atrás do autismo, que nem falaram que eu faço, né? Porque eu coloco pics nas lives, tudo sabendo que é igual um trabalho sempre, porque se eu não faço, eu não. Todo mundo coloca para começar, né? Para começar, todo mundo coloca, né? Então é uma coisa incrível, né? Tem gente aí que trabalha, ganha super bem e mesmo assim coloca Pix ainda. E aí ninguém questiona. Ninguém questiona, né? Tem cara aí que tem canal enorme, ganha milhares de reais e coloca live Pix ainda, esse pessoal paga. Né? Ah, e tem pessoa que joga, que nem eu já falei, né? Os caras falando, mas joga, qual que é o seu conteúdo? Beleza, cara, tá jogando também. O que jogar agrega pra vida de alguém? Então, assim, é uma coisa que não, eu não tô reclamando como umas pessoas sempre falam, porque eu nunca usei de desculpa para trabalhar, como aconteceu nesses últimos anos, que aconteceu muitas coisas e eu tenho vários problemas pessoais que não cabe ficar falando, que realmente me impede de fazer algumas coisas. Eu tenho muitas coisas que eu não consigo resolver porque eu não tenho ajuda de um parente, por exemplo. Eu não tenho. E todo mundo, eu vi que as pessoas gostam muito de me criticar, deve ter tido ajuda de alguém, tem alguém que olha filho, tem alguém que ajuda. Então, assim, gente, antes de criticar, eu falo que eu sou mais do que um vencedor. Por suportar tudo que eu suportei até hoje, todos os traumas que eu tive, eu conheço pessoas que se ceifaram por muito menos. O que eu já passei em termos de relacionamento, em termos de família, o termo de maltrato, de abuso, e tô aqui ainda, por mais que eu reclame, mas eu não fico reclamando disso, eu não fico me fazendo de coitado. Eu simplesmente, eu tenho bloqueios, que às vezes esses bloqueios só me faz ver o pior, eu não consigo enxergar o melhor. Quantas vezes eu já me ergui, quantas vezes eu continuei indo pra frente, mesmo sabendo da minha limitação.
sabe? E aí tem gente aí, às vezes, que fala, você fracassou em tudo que você fez. Realmente, eu fiz 2 faculdades, não terminei. Eu era uma pessoa que eu lutava, eu tinha talento, mas também eu comecei a ter problema quando eu lutava. E tudo que eu achei que eu mesmo, eu vou ser sincero, por mim, eu estaria no mesmo emprego até hoje. Eu estaria no meu primeiro emprego. Mesmo não ganhando muito, eu estaria no meu primeiro emprego até hoje, que foi de vendedor, por exemplo, o primeiro emprego de carteira registrada. Tirando, né, estágio que eu não contaria, porque estágio não, você tem que estar formado, né? Que, então eu estaria no o meu último emprego foi mandado embora, por mais que me deixasse estressado, ou o emprego que eu trabalhei, que realmente acabou com o meu psicológico, eu não perderia, eu não pediria a conta, porque só eu estava trabalhando. Eu ficaria até, eu já quase tive, para quem não sabe também, eu já quase tive um treco trabalhando, passei muito mal. Eu achei que eu ia ter mesmo, eu estava sozinho no trabalho, né? Eu tinha emendado, para as pessoas que gostam de falar que eu sou vagabundo, né? Eu tinha emendado 2 jornadas de trabalho. Eu entrava às 6, saía às 5, e nesse dia eu tive que voltar às 7. Ou seja, não pode, né? Mas beleza, eu fui. Eu tive que voltar às 7, porque daí eu ia ficar até às 6. Aí ia vir outra pessoa, eu ia descansar um pouco para depois voltar de tarde de novo. Ou seja, eu trabalhei, né? Eu trabalhei quase 20 horas, mas beleza. E nesse dia eu passei muito mal. Eu tenho pressão alta, tudo, mas sabe, são coisas que eu não fico contando. Eu passei mal, eu achei que eu ia ter um infarto, eu passei muito mal. Vai saber o que eu tive, né? Eu fiquei, depois desse dia, eu vi que eu nunca mais voltei, meu corpo não demorou muito pra. Vai saber se eu tive um treco. Então, sabe, eu vejo que as pessoas gostam muito de me criticar. Mas eu não, eu vou ser sincero. Eu sei pelo que eu já passei da minha vida, eu sei, eu tenho muito mais história triste, já que as pessoas gostam disso, né? O que eu tenho de história triste e eu continuei em frente por mais. E, sabe, eu vejo muita gente me criticando que tem pai, que tem mãe ainda. Eu não tenho mais mãe. O meu pai me ignora, sabe? É muito fácil. E ainda mais pessoa que tem saúde mental. Você imagina uma pessoa que, querendo ou não, precisaria de um suporte, tá tentando viver com uma pessoa normal. Você sabe o que é isso? Se você veja quantos autistas tem aí que depende de pai e mãe o resto da vida. Eu não vou mentir, se eu me encostasse nisso, eu poderia falar, não, eu sou autista mesmo, eu quero ficar encostado, eu quero morar com meu pai. E eu não vou mentir que eu poderia. Meu pai não era a favor do meu casamento, eu poderia estar encostado no meu pai até hoje. Pra vocês verem, eu larguei uma vida de segurança, eu tinha carro, comida, eu trabalhava, ajudava em casa, mas eu tinha tudo, tudo. E quando e quando eu casei, meu pai tirou tudo. Meu pai não quis ir no meu casamento, meu pai não, me deu um jogo de panela. Eu sou aquele teu pai não tem que dar nada, sabe? É uns comentários de gente mal amada, sabe? Eu conheço o que tem pai que faz pelo filho, sabe? Eu vejo umas coisas que quando eu comecei a ter uma empresa, eu vi pai vender carro para ajudar o filho a abrir um negócio, sabe? E aí as pessoas pegam e ficam me criticando sem saber. Então, gente, é o começo de algumas coisas que eu vou tentar mostrar da minha vida, porque realmente as críticas tá me machucando muito, muito, muito pelo que às vezes só porque o fato de eu colocar Pix, as pessoas ficam, ai, você reclama muito, você é vagabundo, não trabalha. Pois é, gente, eu já trabalhei 16 horas por dia por mais de um ano. E falar que eu não trabalho, sabe, é muito ridículo. É muito ridículo. E ainda mais saber que eu tenho pressão alta, às vezes minha pressão, a pressão ela descompensa, ainda misturado com ansiedade. Então, assim, eu tô tentando não me estressar mais, porque eu ficava estressado muito, isso alterava a pressão e a ansiedade. Então, gente, é isso, como eu disse. Eu me considero, sim, um vencedor para ter chegado à minha idade, apesar dos pesares. Eu vejo gente aí com muito menos e gosta de me julgar até porque ela não expõe a vida, ou sempre a pessoa vai ter a vida pior que a sua, sempre. Aí você vai ver, é mentira. A pessoa, ela tem ajuda do pai, tem ajuda da mãe, não importa se ela tá trabalhando, ela tem apoio, ela tem com quem fique com o filho dela, sabe? E eu nunca tive isso. Eu nunca tive um pai para ficar com meu filho. A minha mãe, infelizmente, né?
Então, quem puder, gente, ver até o final, dá uma força aí, porque é verdade, gente. Eu tenho muitos problemas, sim. As pessoas podem falar o que quiser, que é tudo mentira. Eu poderia ficar deitado mesmo, eu poderia ficar deitado e desistir. Como acontece todo dia de eu não querer nem sair da cama. Cada dia que passa parece que acontece uma coisa diferente. Cada dia que passa eu tenho, sabe, não é fácil. Não é fácil você ter uma idade, mas a sua cabeça não acompanha a sua idade. A sua idade emocional, ela, né, ser de uma pessoa muito mais nova. E você saber lidar com um problema. E eu me coloquei nessa situação porque eu quis. Eu poderia ficar usando como muleta e fazer filho e pagar pensão. Eu poderia não ter assumido o filho. Eu poderia mandar minha mulher embora, mandar minha mulher, a casa é minha, sabe? Por mais que as pessoas falem que ela está trabalhando agora, por exemplo, por que eu estou falando isso? Ou deixar a casa com ela e morar com meu pai. Por mais que meu pai não ligue pra mim, eu posso alegar que eu tenho um problema e querer morar com meu pai, entendeu? Pra você ver como que é. Que nem a minha irmã que mora com meu pai, que ela tem esquizofrenia. Ela realmente não. Meu pai nem cuida dela, mas ela tá lá. Mas é aquela coisa, ela não tem autonomia nenhuma. Ela não tem autonomia nenhuma. Eu arrisquei uma coisa que se eu pudesse eu não arriscaria, vou ser sincero. O que eu vejo de gente aí que é autista, nunca vai tentar viver uma vida normal, eu ainda tô tentando. E eu falo que pra mim não adianta as pessoas me criticar. Pra mim é muito mais difícil do que uma pessoa normal, é muito mais difícil. O jeito que eu vejo os problemas, o jeito que eu vejo a vida não é igual. Então, antes de julgar, sabe? Antes de julgar e ficar criticando, falar que eu sou um vagabundo, que eu queria que você estivesse na minha pele, na minha cabeça, pra você entender o que eu já passei, o que eu passo, porque eu já me esforcei até demais, por várias vezes pra tentar mostrar que eu sou uma pessoa normal e eu não sou. Sem falar que eu tenho uma miopia extremamente alta também, que é uma coisa, né, que ajuda muito também. Então é isso. Como sempre vai ter gente falando que eu só reclamo, não, eu não tô reclamando, eu tô expondo fatos, que é completamente o contrário de reclamar. Eu tô ganhando algum dinheiro com a internet? Eu já falei isso. E ai, mas você, não, eu tô. E realmente, pra mim agora, eu pegar e trocar uma coisa que eu ia ter que ajustar alguma coisa pra alguém ficar com meu filho. Só o fato de eu ter que pagar alguém já não compensaria pra mim, porque o que eu tô ganhando hoje, embora que eu reclame para as pessoas porque eu tô tentando pagar a dívida, por isso que não tá sobrando nada, sabe? Então às vezes você tem que tomar cuidado com o que você expõe também. Você tem que tomar muito cuidado com o que você expõe, porque tudo é jogado contra você. Mas é isso, gente. Espero que vocês entendam. É para quem é novo ainda e não conhece, me conhece. E eu pretendo sim, eu tô tentando ver alguma coisa a mais para poder fazer em casa. Também não tá fácil. Como as pessoas falam, trabalho em casa sem computador, pelo celular, é extremamente limitante. Você não pode fazer quase nada. Eu tento ainda vender algumas coisas pelo Mercado Livre. Paga muito pouco. Mas é isso, gente. Valeu!